Olá, que você seja bem-vindo à segunda aula da campanha do Desprender para Investir, aqui do canal Cristão Próspero. É comum acontecer da crença negativa que temos como verdade aí atrapalhar o nosso crescimento financeiro. Isso só acontece aí por falta de alguém não conhecer aí a real verdade sobre o determinado assunto. Nós não costumamos aí acreditar, enquanto não vemos aí uma pessoa do mesmo ciclo de convivência já tendo resultado. 90% das pessoas não acreditam. Exemplo disso, você vê aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, quando alguém abre um negócio, se não estiver dando resultado, ninguém está nem aí. Eu nem vou falar aqui a conversa que rola. Você está vendo aí? Olha lá, olha o que está acontecendo. O negócio não está bom para o fulano. Agora, quando está dando resultado, aí começa a surgir os mesmos tipos de negócio por toda a parte da cidade. Então tem casos específicos que o seu vizinho abre o mesmo tipo de negócio que você já tem. Como aconteceu aí com o nosso amigo, colega Josué. O seu vizinho não só abriu um negócio parecido, como praticou aí um jogo sujo com ele. Onde eu quero chegar te contando isso? É que na Bolsa de Valor essa prática não funciona. Se uma pessoa for esperar ver o bom resultado do seu colega para ele poder começar, daí ele já vai perder o ânimo, achar que já está velho demais e não vai nem querer começar a investir. Como na verdade ele pode até não estar velho, mas já perdeu aí de estar com a sua aposentadoria pronta. E isso ele ainda vai ter que começar nesse período, enquanto ele ficou esperando aí. Porque na bolsa, para quem só pode investir pouco, ele vai precisar ir um longo período de tempo para ficar bem na fita. E daí é que o bicho pega, para aquelas pessoas medrosas que ficaram se procrastinando, esperando aí os resultados dos outros para eles poderem entrar no negócio. O meu objetivo aqui não é vender curso para você. Eu só quero te ativar para você ativar os seus filhos e vamos que vamos. Mudar aí essa realidade do nosso Brasil. Realidade é essa, de ter poucas pessoas investindo em bolsa de valor aqui. Você pode até gastar mais tempo, mais dinheiro com curso, mentoria, com outras pessoas, mas o importante é você começar a investir, não importa com quem. Eu tenho uma estratégia pronta, principalmente para quem tem bastante dificuldade, assim como eu tinha também. E por isso eu simplifiquei ainda mais, porque eu pensava que eu nunca ia dar conta de investir com segurança. Essas histórias aqui que eu vou te apresentar é muito importante, principalmente para quem trabalha de carteira assinada. Assim como está dando certo para mim, já sei que a minha aposentadoria vai chegar bem mais cedo. Eu nem conto com a aposentadoria do INSS, que significa isso, nunca é suficiente, nem de confiança, por ser uma pirâmide que está aí cuidada por mãos de políticos, ratos, ladrões, que mudam de 4 em 4 anos. Então não tem como. Os nossos aposentados podem sofrer porque aposentados e todos aqueles brasileiros e brasileiras que precisam do INSS, Porque o INSS mandou um alerta para o governo federal dizendo o seguinte: olha, o caixa aqui está vazio, tão vazio que quarta-feira, amanhã, eu não consigo abrir para funcionar, para atender as pessoas. Abre aspas, a falta dos recursos causará grave prejuízo ao funcionamento da autarquia, que é o INSS. Nós, que já estamos conscientes do que está acontecendo, nós temos o dever, de passar essas informações até para as crianças de 7 anos. Que esse sistema de contribuição não vale a pena confiar. Ele já está falindo. Ninguém deve confiar em algo que já está cada vez ficando pior. Para você ter uma ideia, atualmente existe mais de 36 milhões de brasileiros com direito e benefícios do INSS no nosso país. Eu quero aqui te fazer uma pergunta. Se você sabe quantos de dinheiro os brasileiros estão contribuindo para o INSS e quanto eles estão recebendo em benefício? Se você sabe, escreva aí nos comentários
quanto está sendo faturado pelo INSS, quanto eles estão pagando e quanto está sobrando. Quem conseguir essas informações aí, né, deixa aqui, pesquisa no Google e deixa aqui nos comentários. Isso é importante, né, para todos nós saber. Tem muita gente contribuindo, tem muita gente confiando no INSS e não sabe, né, como está o caixa onde ele está depositando a sua contribuição. Não é à toa, né, que eles deixam de esclarecer essas informações para que todas as pessoas consigam entender a real situação do INSS. A Levante afirmou que a população de trabalhadores que contribuíam com a Previdência entre 2016 e 2019 foi estimada pelo IBGE na variação aí de 57,9 a 59,6 milhões. Antes da reforma, a previsão era essa aí, ó. Em 1980, 9 pessoas trabalhando para uma estar sendo beneficiada. Entre 2030, com a decadência que está indo, a 2040, é para estar aí 2 contribuindo e 1 recebendo. Por que eu estou te mostrando isso? Isso é para te alertar que esquece esse negócio de aposentadoria do INSS. Esquece confiar. Foque em fazer a sua própria aposentadoria. Porque o Partido dos Trabalhadores, né, que dizia que estava do lado dos trabalhadores, não tiveram a coragem nem a competência de mexer nessa ferida. Porque senão eles perdiam voto, mesmo eles sabendo que o sistema estava falindo, mas eles nunca divulgaram, nem alertaram o povo para não desanimar os trabalhadores, e não tinha coragem, né, de tomar nenhuma medida para não perder votos, vendo que o sistema estava indo para o vermelho e eles viviam aumentando aí o salário deles, né, do STF, do juiz e dos políticos nas caladas da noite. E o mais agravante, né, do que isso era que eles não contribuía, né, corretamente com o INSS. E eles ainda roubavam, né, o dinheiro do INSS, né, desviando. Igualmente fizeram com o dinheiro do BNDES, né, dinheiro saía legalmente com acordo debaixo dos panos para ninguém descobrir depois. Eu sei que a reforma não foi bom para ninguém, principalmente para o trabalhador, né? Mas, vamos lá, né, o que adianta também a pessoa ter uma aposentadoria e não ter um dinheiro para receber? É a mesma coisa, né, de você trabalhar para o seu patrão e ele não ter dinheiro para te pagar. É a mesma coisa também de você ter direito e não ter emprego. A mesma coisa de você depositar dinheiro em um caixa furado. O que eu estou alertando é que nós brasileiros temos vários motivos, né, que está nos mostrando aí, né, o caminho por onde nós começar a investir, né, em boas empresas da Bolsa de Valor, que pagam dividendos, juros sobre o capital próprio investido, bonificações, desdobramento e mais a valorização da empresa. Então, é isso que a gente tem que fazer, porque não adianta confiar em algo que está na mão dos outros. E a gente tem que fazer a própria aposentadoria da gente aí. Você investindo aí em empresas centenárias, né, que nunca vai falir, porque elas têm nome, quer zelar pelo seu nome. Essas empresas jamais vão falir e vai permanecer aí, né, por mais 100 anos, 200 anos. Essas empresas grandes aí que elas pagam caro, né, para não deixar seu nome nunca sumir do mapa. Então é nessas empresas que a gente vai aí depositar confiança, né, e fazer a aposentadoria da gente tranquilamente, sem medo de errar. Beleza? Me surpreende bastante o fato das autoridades não investirem mais para que o cidadão pratique essa cultura de investimento. Incentivar no sentido de gerar essa cultura, não é isso? Uhum. De fazer com que o cidadão examine, olhe o mercado como um potencial fator de crescimento para os agentes econômicos, para as empresas, tá certo? O governo não olhou para direcionar recursos no sentido de compilar ações, formar uma carteira de ações com um fundo de garantia ou com outros elementos ou com outros fundos e fazer o seguinte, transferir para o cidadão que está se aposentando uma carteira de ações para que ele possa o quê? Para que ele possa usufruir enquanto viver. Depois que ele morrer, a carteira de ações volta para o governo. Então, nunca é a minha proposta, é uma coisa que nós estamos lá no Conselho de Economia tentando modular
para fazer com que não haja uma reforma da Previdência, para que haja uma transformação na Previdência. A Previdência precisa do quê? Precisa de fatores sustentáveis, de recursos sustentáveis. Então, eu em 1971, 72... Porque hoje, Barsi, só para deixar bem clara essa situação que você está expondo, hoje o que eu tenho na Previdência Pública? Quem trabalha sustenta o sujeito que se aposentou. E aí eu tenho essa coisa cíclica, né? Cíclica. Uma vez que a pessoa, depois ela falece, esse aqui que era novo hoje, trabalhou durante 30 ou 35 anos, com a reforma vai dizer exatamente quantos anos ele vai ter que trabalhar, e depois ele passa a ser sustentado por quem entra no sistema. Você está dizendo para ter um fundo de ações Exatamente. que paga o aposentado durante a vida dele, uma vez que ele vira falecer, Exatamente. esse dinheiro está lá para o novo aposentado. Para o novo aposentado. Mas entendeu? isso turbina o mercado de capitais de uma maneira Mas isso é uma gigantesca. forma de você criar a mentalidade de investimento em ações. Porque no instante em que o cidadão ele perceber um potencial investidor na geração de riqueza, ele vai acabar se conscientizando e se convencendo dessa verdade. Para você se convencer em ações, primeiro você precisa do processo, para depois você receber o impacto. O que é isso? Seria o seguinte: naquela ocasião o cidadão ele tinha um incentivo fiscal para comprar ações. Tá. Então ele ia comprar uma ação e não sabia o que era aquilo, ele ia pegar a ação e ia colocar na gaveta. Sim. E ele ia fazer isso durante 5 anos consecutivos, enquanto ele não podia mexer com as ações. No instante em que aquela medida dele não poder mexer, aquele bloqueio, se concluísse, ele ia abrir a gaveta e ia falar, deixa eu ver quanto vale isso. Aí ele ia ter um impacto. Por quê? Porque toda empresa, ela gera resultado, ela gera dividendo, ela gera o quê? Ela gera cotações diferentes na Bolsa. Então, a maneira que talvez se procurou fazer com que houvesse este impacto direcionado para o mercado de valores seria exatamente esse. Produzir um processo com a sequência do impacto. Mas vamos lá, hoje quem compra ações ou quem está distante desse mundo ainda não consegue entender onde é que ele tem remuneração. Porque, obviamente, a primeira coisa é, eu compro uma ação na baixa e vendo na alta. Isso é um mercado especulativo de curto prazo, que pode ser feito no... Para que você entenda melhor a mensagem que eu estou te passando, eu vou trazer aqui para você um pouquinho, né, da história do engraxate Luiz Barsi, do vendedor de ovos William. Para quem tiver aí a mente voltada, né, à visão de grandes negócios, como tiver aí os grandes visionários, como o exemplo aí do seu Luiz Barsi, o maior investidor daqui do Brasil, e o senhor Warren Buffett, o maior investidor do mundo, com certeza vai servir de inspiração para você começar a estudar quais os melhores investimentos a longo prazo, e você vai perceber que a Bolsa de Valores é um investimento altamente sofisticado, que produtos bancários nenhum chega nem perto de ser investimento perante a Bolsa de Valores. Seu Luiz Barsi é um exemplo, né, de que fazer investimento para longo prazo é um caminho, né, da contramão que muitos não têm paciência e nem disciplina. A história do William, ela também pode ser um exemplo para quem conseguir aí mensurar o poder dos juros compostos ao seu favor. Vejo aí, né, eu achei muito legal e dá para você tirar um bom aproveito, né, para animar você e você acabar de acreditar aí que realmente compensa. Eu jamais, né, estaria aqui falando para você que você investir R$50, R$100 por mês, você consegue fazer 1 milhão, se isso eu já não estivesse enxergando, né? Então, pode acreditar aí e vamos espelhar nessa história de vida aí. Eu sou o William Voller, vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu sempre trabalhei como feirante, desde os 8 anos de idade, e sou natural de Atibaia. E no meados de 1990, encontrei um investidor que virou cliente e amigo, Luiz Barsi Filho. Luiz Barsi Filho mudou a minha história. Mesmo eu sem saber quem era, no anonimato, ele chegou e me apresentou a Bolsa de Valores, aonde me encontro até agora. Nesse ano fazem 16 anos e estou com a liberdade financeira nas mãos desde então.
Então eu queria contar para vocês como eu cheguei, quais foram os medos, o bom senso, controle emocional. A gente vai desvendar o que ninguém desvendou. Através do meu testemunho, quero que vocês cheguem à sua liberdade financeira e à sua qualidade de vida. Eu, quando tinha 12 anos, 13 anos, meu pai, como feirante, sempre tem 2 ou 3 feiras, assim, no mesmo dia, sábado e domingo, e era uma rotina fatigante. Eu tinha 13, 14 anos, e de sábado para domingo, nós tínhamos uma feira no centro de Atibaia, na porta do mercado, então ele deixava a banca lá, e já praticamente montada, e eu tinha que subir para tomar conta da banca e fazer a venda dos ovos. Olha só o retrato da situação. Eu subi a pé, com o avental nas mãos, tipo 3 horas, 4 horas da manhã, da madrugada, enquanto as pessoas estavam voltando com a mesma faixa de idade que eu, das danceterias, dos bailes da vida, e os carros passando, eu andando a pé, e eu pensava assim, era um misto assim, de desconforto, porém com perseverança, que eu estava fazendo a coisa certa. E investimento é mais ou menos assim. Quando todos estão indo para um lado, e você perseverar e ir para o outro, como eu fui para o outro, como eu continuei trabalhando, como eu às vezes deixei a minha adolescência para não curtir tanto, mas hoje ter tudo que eu quero ter, eu tenho, é mais ou menos como um investidor de longo prazo, o buy hold, o chamado buy hold, porque nós vamos sempre contra a maré, mas agindo certo. Então as pessoas, não que as pessoas que estavam se divertindo, os garotos, as pessoas de carro estavam erradas, mas eles escolheram aquilo. E muitos desses amigos meus se encontram numa posição assim muito difícil financeira, não que eu me gabe por isso, mas cada um tem a sua escolha. Então eu queria dizer para vocês que para investir a longo prazo, você tem que ir contra a manada. E a manada é o quê? De 1000 pessoas, 10 pessoas conseguem fugir, conseguem a sua qualidade de vida, entendeu? E também a sua independência financeira. Tudo isso aqui é para o aprendizado. Quer ser investidor? Vai ter que andar contra a maré. Mas eu vou estar lá com você. Porque saúde financeira é o nosso foco. Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. Se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Hoje um programa diferente, porque eu quero que você entenda de uma vez por todas que investir na Bolsa de Valores é para qualquer um, com qualquer dinheiro e em qualquer tempo. Claro que com informação, com orientação correta, mas sim, é para todo mundo. E como que eu vou te convencer disso? Bom, nada melhor do que mostrar um bom exemplo. Por isso, eu resolvi convidar hoje aqui um investidor bem conhecido de muitos que já estão nessa jornada e que começou do nada, com muito afinco e com determinação. Mas talvez você ainda não o conheça. Ele investe há 17 anos, começou com 27, quando ainda vendia ovos na feira. E foi com uma conversa com um cliente fiel que ele resolveu transformar a realidade em que vivia. Bom, quem vai contar isso é ele mesmo. Está comigo aqui no estúdio o empresário e investidor William Wohlers. William, muito bem-vindo. Muito boa tarde a todos aí. Eu queria agradecer desde já a você, Fabiana, por ter trazido essa generosidade e fazer a disseminação dessas informações que são muito importantes, fazer com que as pessoas realmente, a pessoa simples, ela saiba que ela pode também adentrar o mercado de capitais, né? Isso é muito importante porque tem gente que ainda pensa que não tem dinheiro suficiente para entrar na Bolsa de Valores. E a história do Will é bem peculiar porque, como eu disse aí no comecinho, ele trabalhava vendendo ovos na feira. Sim. Desde pequenininho, desde criança, né, Will? Desde criança, sim. E foi me dada uma oportunidade pelo meu pai quando eu tinha 14, 15 anos. E eu tive 3 pontos, né, de feira, que a gente chama, Mariporã, Franco da Rocha, Caieiras e Atibaia, tinha 4 pontos. Grande São Paulo aqui. Sim. Uhum. E num desses pontos, que era Mariporã, uma feira que a gente fazia no sábado, eu tinha um ilustre cliente
que sempre passava por lá. Eu, na primeira vez, eu achava que era um advogado, sempre. A gente conversava 15, 20 minutos e eu via o interesse dele com o meu modo de fazer as coisas, que já era peculiar, já era diferente. No meu modo de entender, vender ovos não era uma coisa assim tão simplista. Então eu fazia algumas modificações que ficaram assim muito evidentes para ele, entendeu? Tinha um tino meio empresário, Sim. talvez. Ele percebeu isso Sim. em você? Um tino empreendedor, vamos dizer, né? Então a gente foi se aproximando e ele ficou em torno de 4 anos, 5 anos ali e conversa todo dia, sábado, no mesmo horário. Eu guardava as compras dele, ele ficava 40 minutos. Eu chamava ele apenas de Seu Luiz. Eu achava que era um grande advogado. Ninguém assim o reconhecia na feira, então isso deixava ele bem mais confortável. Eu era o único feirante que realmente conversava mais tempo com ele, porque a gente pegou uma certa empatia, né? E aí, anos depois, né, fui descobrir Quem era o Seu Luiz? era Luiz Barsi Filho, o maior CPF investidor da Bolsa de Valores. Quando você fala, é que eu tô de blusa comprida, mas eu tô toda arrepiada, porque essa história é muito emocionante. O Luiz Barsi, como o Will tá dizendo, é o maior investidor brasileiro vivo da Bolsa de Valores. Sim. E que tem, assim, todo um conhecimento sobre o tópico. Tá aí a fotinho do Will com ele, vários encontros, né? São muitos e muitos anos, né, Will? Mas o que ele te falou? Eu sei que teve uma frase que ele te disse um dia que fez você despertar o seu lado investidor. Como foi essa virada na sua vida? Então, durante assim, um ano, ele foi me testando, né, para ver se eu tinha algum tipo de leitura fora daquilo que eu fazia. E eu gostava de ler sobre economia e alguns outros assuntos. Eu comprava o antigo Valor Econômico, né, que tinha até um outro nome, uma outra conotação. Era um jornal muito caro, mas eu gostava de ler. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, o seu Luiz falou: William, você vai vender ovos pro resto da vida? Daí eu falei: seu Luiz, é uma coisa que eu gosto muito e eu não tenho outra atividade no momento que me faça feliz. Isso aqui me faz feliz. Daí ele falou: você conhece a Bolsa de Valores? Daí eu falei: olha, eu já ouvi falar, mas não conheço a Bolsa de Valores. No outro sábado, no sábado seguinte, ele me trouxe um cadastro, uma ficha de cadastro da corretora Elite, tá? Naquela época era cadastro de papel e tal, e eu levei essa ficha, eu tenho essa ficha guardada comigo, em branco. Você não preencheu? Por isso que eu falo que o investidor, quando ele vai começar, ele vai precisar realmente se ater aos detalhes da vida. As pessoas que estão ali com ele, querendo lhe guiar para um caminho melhor, que é o caminho dos passivos, entendeu? E aí eu fui estudar, e depois que eu fui estudar, eu não havia descoberto que ele era o Luiz Barsi Filho. Mesmo ele dando a ficha da Elite e falando de Bolsa de Valores, para mim ele era o seu Luiz. Ele era aquele advogado que você imaginava. Sim. A antiga Bovespa, ela fazia alguns cursos na época, e eu fui fazer um deles. Eu estava sentado e aí um slide me chamou a atenção. Falei: meu, o que o seu Luiz está fazendo aqui, né? E eu até tinha um moço do meu lado. Falei: meu, eu conheço ele, é meu cliente. Você não conhece nada, que isso? É o maior investidor da Bolsa de Valores. Aí eu olhei, eu falei: meu Deus. Nessa hora que você entendeu, Sim. Isso anos depois? Anos. E ele continuou sendo seu cliente? E aí a gente, nesse meio tempo, às vezes o destino ele prega peças, mas ele, se você não se ater a isso, isso acaba evaporando na sua mente. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita gratidão pelas pessoas que me abrem um caminho, né? E eu fiquei com isso na cabeça há muitos anos. A feira mudou de lugar e a gente se afastou, porque ele não ia mais. Aí quando eu descobri, aí foi o pontapé inicial em dezembro de 2002 para mim começar os meus aportes e começar a trilhar esse caminho, que é um caminho assim que não é fácil, mas realmente todo mundo pode. Gente, a gente não está falando de trade, tá? A gente está falando sobre investimento em ações, ficar sócio de empresas sólidas. E o Will vai explicar um pouquinho melhor que tipo de estratégia é essa que ele usa. Mas antes da estratégia, com quantos reais você começou? O primeiro aporte na Bolsa de Valores? Foi R$400. Foi. E eu lembro até o ativo que eu comprei, até falei para você, dia 10 de dezembro de 2002. A gente não vai cravar um valor, porque a gente está gravando e isso aí vai mais para frente. Sim. Então, acho que eu comprei um pouquinho abaixo, com a orientação do meu mentor, né? Porque agora eu tenho um mentor também, né? O Will Wallers.
Meu, a maior emoção que eu tive é essa que você teve aí com relação aos dividendos. Só que é muito difícil colocar esse mindset na cabeça do brasileiro em si. Porque ele é imediatista e ele quer para ontem o resultado. E o resultado ele vai começar a acontecer com 1 década de investimento. Comprar para ser sócio. Entendeu? Comprar para ser sócio, comprar, guardar e receber os dividendos. Nem o patrimônio, no caso, ele significa muito no final das contas. O patrimônio ele vai estar de lado, mas o que é mais importante é o passivo que vai dar. Passivos são os dividendos. E os dividendos que você vai conseguir melhorar a sua qualidade de vida com o passar do tempo. Se eu fosse assim alinhar 2 coisas importantes para o investidor iniciante, trazer dinheiro de fora é o quê? Você começa com, por exemplo, o investidor consegue aportar meio salário mínimo, são R$500. Primeiro ano, R$500, bonitinho, e vai replicando, porque são centavos no começo. Sim. Para esse investidor que está começando com pouco, é pouco. O dividendo vem pouquinho Isso. também. E aí, o comportamento vai ser muito importante nessa hora. Mas não só o comportamento. Quando ele fazer o 13º mês, ele dá uma atualização para esse aporte. Ele ir para R$600, era o que eu fazia. Quando eu vi que a coisa era uma coisa séria e que eu mesmo, na minha incipiência, eu não conseguia ter vários funcionários e ser um cara empreendedor dessa maneira. Eu poderia empreender na Bolsa de Valores, ser sócio desses ativos, sem precisar fazer nada. E os resultados viriam da mesma maneira. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a vender ovos no atacado. Tem gente que não vai conseguir. Mas se você começar a fazer 400, depois ir para 500, depois para 700, e todo ano fazendo uma atualização, você vai fazer com que os juros compostos trabalhem ao seu favor. Porque os dividendos reaplicados vão engordando o bolo. O Will falou uma coisa importante, trazer dinheiro para dentro. O que significa isso? Separar uma parte do seu salário, uma porcentagem, para você todos os meses aplicar com disciplina, para que os juros compostos multiplique esse bolo, né, mês a mês, até você chegar numa independência financeira. E até é um gatilho mental, Fabiana. Até você tá já pronta para ter esse gatilho. O que ele vai passar aí agora é um ponto muito importante, né? É um código, né? Para você se dar bem nos seus investimentos. Quando você tem esse gatilho, é uma coisa tão assim próspera, porque você começa a produzir mais, a sua energia traz mais trabalho e você tem um comportamento totalmente diferente com relação a consumo e com relação a tudo na sua vida. Porque, assim, no meu modo de entender, quando eu passo a informação do investidor, há outras coisas que são muito importantes. O comportamento desse investidor, como ele vai trazer dinheiro novo e de onde vem esse dinheiro também. Entendeu? É uma coisa assim que, poxa, William, você está fazendo com que as coisas tenham uma dificuldade? Não, eu não estou sendo politicamente correto. Mas é muito importante a gente nunca deixar de ser ético e moral, porque isso só ajuda no transcorrer de tudo isso daí, entendeu? Quer dizer, se você tem um objetivo de ter a sua liberdade financeira, vale a pena você suar um pouquinho a camisa a mais nessa fase bem produtiva da vida. Você começou com 27 anos. Melhor fase da minha vida. Eu comecei só 10 anos depois do Will, mas quem sabe um dia eu chego lá, né, Will? Porque vai chegar. Dá tempo, né? Acho que quando a gente tem o longo prazo em nosso favor, se você colocar 10 anos para frente, 20 anos, 30 anos para frente, funciona muito bem. Então, dá para começar em qualquer idade. E abre-se portas, assim, que a gente acha que estava fechada. Assim, coisas assim que acontecem, caem muitos trabalhos a mais. E isso porque você está pronto, porque você tem uma esperança de uma qualidade melhor, prosperidade através do mercado de capitais. Você só vai vencer se você se tornar sócio de boas empresas, ter um estudo avançado, né? Saber avaliar para que no tempo de volatilidade você tenha segurança. Porque isso que é o problema. As pessoas saem comprando tudo.
As pessoas às vezes compram sem olhar preço, né? Porque querem comprar, tem que avaliar exatamente os ativos que você está usando. E eu achei muito interessante, você falou uma coisa da disciplina, do hábito. É muito difícil no começo, né? E depois que você adquire o hábito de separar um valor para investir, realmente na hora de fazer uma compra supérflua ou de gastar o seu dinheiro à toa, você pensa duas vezes, ai, quantas ações daquela empresa que eu já sou sócia. Sapatos, e sapatos? Os sapatos. Quando eu olho uma loja de sapato, eu penso, não, isso aqui dá para comprar um monte de ação da empresa X. É óbvio que a gente não precisa deixar de viver a vida hoje. Sim. Né? Eu acho isso muito importante de ser colocado. As pessoas que têm dificuldade para economizar dinheiro e investir, falam muito sobre isso. Ah, mas eu trabalho tanto, eu não vou ter as coisas que eu quero. Sim, com planejamento você vai conseguir investir e usar o dinheiro hoje também. Parte, né, do valor. Eu penso da seguinte maneira, tudo tem que ter tempo de validade, tá? Eu vou falar para você que não, mas eu tive uma dificuldade assim na questão de usufruir mesmo. Porque quando você começa a caminhada, quando começa do zero, você nunca pensa que você vai chegar onde você chegou, entendeu? Então tudo é novo para você. Você vê que aquilo, nossa, olha, eu consegui, e você está num país como o Brasil, que você tem pessoas que não têm condição de nada. Eu vejo isso todos os dias na minha loja. Te faz pensar, eu preciso continuar. Mas eu venho mudando também essa dinâmica, porque é importante para o investidor saber também a hora de realmente usufruir, fazer uma bela viagem, porque você está fazendo bem para a economia, você está fazendo bem para outras pessoas, a benfeitoria da compra, do consumo. Isso é muito legal. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com a história do Will Wohlers. É um pouquinho mais de estratégia, como ele levou esses anos todos aí de investidor e o que ele tem feito hoje como estratégia de investimento. Eu volto daqui a pouquinho, até já. O Dinheiro em Foco está de volta hoje contando a história do empresário e investidor William Wohlers, que começou a investir na Bolsa de Valores aos 27 anos, depois de um encontro meio místico, meio mágico com Luiz Barsi, que é o maior investidor brasileiro da Bolsa. E o Will tem aí 17 anos investindo. Exato. Começou lá trabalhando como comerciante na feira. É o feirante. Tem aí as imagens do Will na barraca deles, faz bastante tempo já. Faz. E agora esse nome do Rei dos Ovos aí é um nome que até hoje o pessoal te chama assim lá em Atibaia, não é, Will? Quando eu entrei, quando eu comecei a aparecer, e eu não queria, tá? Isso. E eu até, as pessoas falam, William, por que não aparece? Porque a sua história é uma história, sabe, é um exemplo. Porque eu sou muito, assim, a minha questão é que eu sou muito raso, sou muito ético, eu gosto de falar direto. Sim. Então, às vezes as pessoas não entendem muito bem. Aí quando eu comecei a aparecer, Rei dos Ovos, o cara quer sustentar. Daí até você explicar que o Rei dos Ovos é só uma marca. Claro. Eu sou uma pessoa muito simples. Sim. Que eu sou uma pessoa que é do tostão em tostão, gente. Eu sou igual a todos vocês aqui, entendeu? Então, eu sou uma pessoa muito acessível, entendeu? Isso é muito legal, porque você não perdeu a sua essência de trabalhador. Sim. Você começou a trabalhar com 7 anos. Sim. Você até hoje tem a sua loja funcionando. Você ele ainda trabalha vendendo os ovos, a matéria-prima original lá do passado. Mas a profecia de Luiz Barsi, digamos assim, se realizou. Ele continua vendendo ovos, mas ele também é investidor. Sim. Você teve que ter muita constância nesses 17 anos e muito brio para poder passar pelas crises e se manter ainda acreditando na Bolsa de Valores. Por que é tão difícil para a maioria das pessoas ter esse sangue mais frio e esperar as coisas acontecerem? Olha, em determinado tempo, até foi um amigo do seu Luiz, e até o seu Luiz falava muito da questão do foco. A questão de você, quando aportar, esquecer. E daquele tempo também, a gente não tinha o fluxo de notícias que a gente tem e poder ver o home broker toda hora. Entendeu? Na palma da mão, tá ali. agora é digital. Olha, subiu, desceu. Não tinha essa emoção. Tá? Então, eu fazia minhas coisas trabalhando, eu ganhava o meu dinheiro e eu aportava. E para você saber, até o meu irmão tá aqui de prova. Ninguém da família sabia que fazia aportes na Bolsa de Valores. Uau, você não quis contar. Não. Com 10 anos e meio, quando eu atingi a primeira meta estabelecida por mim, aí que eles ficaram meio que sabendo da situação.
Mas aí que até minha mãe falou, poxa, por isso então que você trabalhava tanto, a gente não sabia para onde ia o dinheiro, né? Quer dizer, ela viu o dinheiro entrando, mas não sabia onde estava. Que ele não compra carro, não troca de casa. Quer dizer, está vivendo uma vida normal. Normal, exatamente, sempre. Você pode falar qual era a sua primeira meta? 1 milhão. 1 milhão. E levou 10 anos E meio. e meio para você chegar em 1 milhão. 125 meses. Foi uma coisa que até testou um pouco o meu comportamento emocional também, porque como a gente olhava, aí sim, olhava o home broker, aí um dia estava 960, outro dia estava 980, outro dia caía de novo. Aí o dia que eu falei, não, eu não vou olhar mais, aí passou um mês, aí eu já tinha ultrapassado a meta. E, gente, não se até a meta de 1 milhão. O que vai importar é a acumulação de papéis que você vai ter, o número de papéis que você vai ter de boas companhias que vão te gerar o yield e o dividendo que vai sustentar a sua vida lá na frente, entendeu? Não a cifra é importante? Sim, importante porque ela é eterna. Eterna por quê, William? Eterna porque você passa para os seus entes. Quando você, por exemplo, vai daqui para outra dimensão, aquilo fica para os parentes. Como herança. E aí eles vão saber fazer o que for melhor para eles, entendeu? Eu penso até nisso. Na questão da eternidade que dá o mercado de capitais, eu acho que é um dos únicos investimentos que dá essa abertura para a pessoa. O que eu estou entendendo? Que você tem um patrimônio hoje bem consolidado, que continua te gerando dividendos. Sim. Ou seja, não precisa mexer no valor, no bolo de valor. Ele pode apenas usufruir, viajar e fazer as coisas da vida com os valores que entram, dos dividendos que entram. E você tem um mindset que pouca gente tem, Fabiana, por isso que a gente traz a informação e tem que fazer essa disseminação disso, porque é importante. As pessoas acham que vão perder. Porque o William vendia ovo, ficou milionário. Eu também passei por fases complicadíssimas, mas eu tenho certeza que se você for estudar, realmente, tem gente que já está assim, no lucro de conseguir guardar um pouco do dinheiro para investir. Verdade. Entendeu? Sim. E com a renda fixa dessa maneira, que está se desenhando, logo a gente vai ter juros mais baixos por um período muito longo, a gente vai ter que migrar para a renda variável. No começo tem que ter foco, estudar, achar uma margem de performance para o ativo que você vai aportar, comprar e acabou. Com conforto, com tranquilidade, escolher, diversifica entre 2, 3 papéis, exato. Vai sentindo, vem aí um coronavírus, uma greve de caminhoneiro e tudo mais, segura na mão de quem está investindo com você, né? É uma oportunidade sim, para quem já está, as pessoas já sabem que é uma grande oportunidade. Para você que está iniciando, vai estudar, vai obter conhecimento, realmente é uma chance de ouro de você obter uma renda passiva através do mercado de capitais. E o Will está aqui, é prova viva e continua aportando e agora usufruindo cada vez mais, embora continue trabalhando lá na loja dele. O nosso tempo é tão curtinho, mas foi tão bom conversar com você, te trazer aqui para que as pessoas possam de fato entender que qualquer um pode. E é um prazer muito grande para mim estar com você aqui, não só dentro da TV, mas também nos bastidores conversando, porque eu aprendo muito, gente, assim, busquem as informações, porque tem muita gente boa por aí também ajudando outros, como eu que também estou começando a investir, né, Will? A questão da responsabilidade, né? Eu agradeço desde já essa acolhida, né? Aqui e é muito importante passar para essas pessoas que elas podem realmente, mas sabe, eu acho que a gente tem que filtrar realmente as notícias, aonde você está obtendo as notícias, ver se essas pessoas realmente elas querem o bem de vocês. Por isso que você é esse cara tão fera. Te agradeço mais uma vez. Obrigada por ter vindo. Dinheiro em Foco de hoje especial, falando um pouquinho da história do Will Wohlers. Muito obrigada por acompanhar. Semana que vem tem mais sobre investimento aqui no Band News. Tchau.